Amém? Nós vamos ministrar o dízimo e a oferta, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Eu vou ler, amém? E digo isso: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Chamaria a diaconisa Vera para nos ajudar com a salva, amém? Então, irmãos, esses versículos são pequenos, mas são claros em dizer que quando a gente semeia uma semente na obra do Senhor, o Senhor nos faz colher muito mais daquilo que a gente planta na obra do Senhor. Porque se a gente parar para pensar e analisar bem a nossa vida espiritual, as nossas finanças, tudo que o Senhor faz e cuida de cada detalhe de nossas vidas, o Senhor tem sido misericordioso, não tem deixado faltar o pão de cada dia, tem sempre aberto portas em nossas vidas, tem nos dado saúde, e Ele espera que a gente tenha alegria e gratidão quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, os 10% do nosso salário, quando a gente recebe a oferta voluntária que Deus coloca no nosso coração para a gente ofertar na obra do Senhor, porque assim a porta vai permanecer aberta, outras pessoas vão entrar aqui. Para isso nós contamos com as finanças de cada um, que cada um contribui, dizimando, ofertando, para que a obra cresça, para que a obra prospere e as portas permaneçam abertas. Como o pastor sempre fala, e sempre conta mesmo, cada mês é um testemunho novo, uma pessoa diferente que o Senhor tocou no coração, usou para abençoar, que a porta permaneça aberta. E a gente só tem que agradecer cada mês que o Senhor nos ajuda, porque nós sabemos, são inúmeras dificuldades que muitas pessoas enfrentam, desemprego, enfermidade, dívidas, mas o Senhor espera que a gente seja fiel, seja obediente à palavra dele, porque o que ele nos pede é tão pouco em meio às bênçãos infinitas que ele nos concede. Se a gente entender isso e se lembrar, o Senhor está nos observando principalmente nossas finanças, quando a gente deposita sempre o melhor na obra dele, na casa dele, quando a gente devolve no altar aquilo que o Senhor mesmo coloca em nossas mãos, porque é só a gente se lembrar da passagem da viúva pobre. Jesus estava lá o quê? Observando ela, e aquela mulher, ela não perdeu a oportunidade de adorar o Senhor, porque ela entendeu o significado de dar o melhor, e dar o melhor não significa valor, seja alto ou baixo, mas entregar o coração, entregar tudo para ele. E foi o que ela fez. Ela não se importou de depositar 2 pequenas moedas, dando o melhor, dando todo o sustento que ela tinha. E ela não se preocupou em pensar, se eu entregar hoje, eu vou ficar sem amanhã. Pelo contrário, ela entregou acreditando que estava fazendo o melhor para o Senhor, que aquela adoração o Senhor estava recebendo. E é isso que o Senhor espera, que a gente não roube Ele nas nossas finanças, mas que a gente seja fiel, seja verdadeiro, para que Ele multiplique cada vez mais bênçãos na nossa vida sem medidas. Amém? Eu não vou estender muito, mas medita nessa passagem, vamos ser fiéis à obra do Senhor, vamos dizimar, ofertar, fazer tudo aquilo que o Senhor espera que a gente faça, sempre dando o melhor das nossas finanças, sempre dando a melhor parte, que o Senhor nos proporciona o melhor sempre, e a gente tem que entregar sempre o melhor para Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Levanta a tua oferta
oferta, o teu dízimo para o alto e vamos orar. Senhor, toma essa casa de oração em tuas mãos. Abençoa, meu Senhor, essa porta para que permaneça aberta. Toma os dizimistas, os ofertantes desta obra, meu Senhor. Toque cada um deles, prospera, dá saúde, meu Senhor. Portas abertas para aqueles que estão desempregados. Abençoa a carteira, o currículo de trabalho, Senhor. Toma as despesas da casa de oração, o aluguel, a conta de água, de luz. Tudo que precisa ser pago, precisa ser feito aqui, Senhor. Visita as despesas pessoais dos meus irmãos. Manda providência para quem está endividado. Visita quem tem causa na justiça, libera, Senhor. Quem tem comércio, meu Senhor, prospera, ajuda enviando clientes para quem trabalha em comércio de maneira autônoma, meu Senhor. Mas abençoa, meu Senhor, as finanças dos meus irmãos e dá entendimento, meu Senhor, do que é dizimado, do que é ofertar, e dá o 10%, meu Senhor, quando recebe o salário, de dar uma oferta, meu Senhor, com gratidão, com alegria, meu Senhor, entendendo, meu Senhor, que é um investimento em almas, um investimento, meu Senhor, na obra, meu Senhor, para que a obra permaneça com a porta aberta, para que seja multiplicado nessa obra, meu Senhor, cada vez mais, meu Senhor, para que a gente tenha recurso financeiro para sempre dar o melhor em tudo que formos fazer aqui, meu Senhor. Que o Senhor abençoe com toda a sorte de bênção, meu Senhor, cada um dos meus irmãos. Porta de excelência, porta com a paz da tua presença e com saúde plena, meu Senhor, e nos liberta de todo espírito da avareza do devorador, em nome de Jesus. Amém? Pode ofertar e dizimar a casa do Senhor com alegria e gratidão. Amém, irmãos? Vamos para a palavra da noite, palavra do culto de cura e libertação. Abram suas Bíblias em Gênesis 19. Amém, irmãos? Gênesis 19, vamos ler só um versículo. Gênesis 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Também eu vou ler de novo. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém, irmãos? Vamos orar por essa palavra. Senhor, abençoa essa palavra, perdoa nossos pecados, nossas falhas, meu Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua, meu Senhor. E que seja feita a tua vontade, o teu querer através desta palavra. Abre o nosso entendimento, todo roubador de palavra caia por terra, todo impedimento também caia por terra, meu Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Deus me fez meditar em toda essa passagem, toda essa história de Ló, mas vamos voltar um pouco antes desse versículo que eu li, o versículo 26. O começo desse capítulo é: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Por quê? Porque Ló ele estava em Sodoma e Gomorra, uma cidade que era amaldiçoada, irmãos. Por quê? Porque o pecado daquela cidade estava subindo, as narinas do Senhor estavam subindo mal. E o povo tinha muita riqueza, muita coisa que não agradava a Deus. Nós sabemos bem, ele era sobrinho de Abraão. Ele estava junto de Abraão, andando lado a lado. Só que, conforme crescia o número de pastores, de pessoas que estavam
servindo a Abraão, a mesma coisa aconteceu com Ló. E aí, nesse momento, Ló precisou o quê? Se separar do seu tio. Aí foi exatamente quando ele foi para Sodoma e Gomorra. Ele construiu casa, riquezas, mas o problema é que ele estava corrompido com as coisas de lá de Sodoma e Gomorra. Estava se esquecendo do Deus de Israel. E nesse momento que eu li aqui, o versículo 26, foi exatamente quando Ló teve que sair com sua família da cidade, porque a cidade estava decretada destruição. Mas o Senhor não destruiu de imediato essa cidade. Por quê? Porque Abraão, o tio de Ló, estava clamando pela vida dele, clamando pela família de Ló, para que não fosse destruída, que pelo menos eles conseguissem sair de lá. E eles conseguiram sair de lá, só que o problema é, o anjo avisou para Ló e todos de sua família: saiam da cidade, mas não olhem para trás. E a mulher, ela olhou para trás, e no que ela olhou, a esposa de Ló, ela se converteu numa estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela estava naquela cidade, estava nas riquezas. Para isso ter acontecido, eu imagino que foi por isso que o Senhor não teve misericórdia dela, porque o Senhor a avisou. E o que Deus falou comigo através dessa palavra, desse contexto todo, esse versículo que eu li, para que a gente não faça como a mulher de Ló, não olhe para trás, não olhe para o passado, olhe sempre para frente, não fique lembrando coisas que já passaram na nossa vida, decepções, tristezas, frustrações, pessoas que nos abandonaram, pessoas que falam mal de nós, que não desejam o nosso bem, porque olhar para trás é você acabar revivendo tudo que você já passou de ruim, processos cansativos, desgastantes, pessoas que você sabe que foi Deus que afastou da sua vida, mas muitas vezes o Senhor sabe que a gente é teimoso, que a gente quer voltar a ter aquelas companhias que Ele mesmo afastou de nossas vidas, porque toda vez que a gente volta para trás, a gente atrasa o que o Senhor tem nas nossas vidas, porque a palavra fala para que a gente não olhe para as coisas passadas, mas olhe para o alvo, olhe para o alto, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E lendo esse pequeno versículo é isso: olhar para trás é um passo para trás que a gente dá, em vez da gente avançar, da gente prosperar, progredir. É que nem também foi falado aqui que a gente, quando aceita o Senhor, é um processo que a gente está passando. Quando a gente se batiza, é um outro processo, porque a vida do cristão é uma vida de muitos processos que a gente vai viver, processo de amadurecimento, processo que a gente vai entendendo a vontade, o querer de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente teima em não querer aceitar o que o Senhor tem para nossas vidas, ficar relutando. Foi o caso da mulher de Ló. Se essa mulher, imagina, ela não tivesse desobedecido, olhado para trás, ela teria seguido com o marido dela e as filhas, e teriam sido salvos, e teriam vivido uma vida totalmente diferente. Mais à frente desse capítulo aqui, esse mesmo versículo, Ló, ele vai conseguir fugir com as filhas dele, só que ele vai para uma caverna se esconder, e as filhas dele cometeram algo terrível. As duas embebedaram o próprio pai e se deitaram com ele, e tiveram filhos, porque eles estavam num lugar lá que não tinha homens, e elas, com medo e não se lembraram de Deus, fizeram esse erro.
esse erro gravíssimo elas cometeram, que tiver consequências mais à frente. Mas vamos focar na mulher de Ló, para que a gente não faça como ela. Se o Senhor falar que não é para olhar para trás, não olhar para trás, mas sempre se lembrar de olhar para frente, clamar a Ele, buscar a Ele. Eu sei que é difícil quando a gente tem amizades, tem lugares que a gente gosta de ir, a gente tem que deixar tudo isso, mas isso tudo faz parte do processo de quando a gente aceita o Senhor. Tudo isso é um processo de renúncia, é um processo de fazer a vontade do Senhor, de compreender que tudo vai cooperar para o nosso bem, e mais à frente a gente vê que o Senhor estava certo em situações, em pessoas, lugares que não era para a gente continuar frequentando, porque muitas vezes a gente nem imagina como as pessoas na nossa frente é uma coisa, mas por trás são outras coisas que a gente nem imagina, nos desejam mal, nos fazem oração contrária, e por isso a gente tem que pedir para o Senhor abrir os nossos olhos e se lembrar que Deus é um Deus. O pastor gosta muito de falar essa palavra, oportunidade, é verdade. O nosso Deus nos dá todos os dias a oportunidade da gente se arrepender, da gente mudar, da gente trilhar um novo caminho. E essa mulher, a mulher de Ló, ela teve a oportunidade, mas ela desperdiçou. Não tem coisa mais triste, eu imagino, para Deus, quando Ele nos dá uma oportunidade da gente mudar e a gente não aceita essa oportunidade. E trilha um caminho errado, escolhe algo que vai nos fazer mal, que vai nos fazer sofrer. E foi o que aconteceu com essa mulher. Aqui, o caso dela não é só olhar para trás, a mulher de Ló, mas o caso dela também é o caso como Adão e Eva, o caso de desobediência. Quando a gente desobedece,